E nós estamos aqui cobrindo a Semótica 2022, nesse momento, na palestra do professor Dr. Emanuel Alves de Lima Ren. Ele está agora falando, né, e o tema dele é muito interessante, uma semana de luz, um tema bastante abrangente e interessante. Nós vamos acompanhar essa palestra agora dentro da Semana da Ótica 2022. Vem comigo, você vai gostar demais, acompanhe. Que é a realização do Grupo de Ótica do Instituto de Física. E a gente vai ter uma semana bem intensa, bem comprida. Meu nome é Emanuel. A gente vai conversar sobre luz, porque essa é não só a semótica aqui em São Carlos, mas essa é a Semana Internacional da Luz. No mundo inteiro tem eventos fazendo homenagens à luz. E não só na semana, mas hoje é Dia Internacional da Luz. Alguém sabe me dizer por que hoje é Dia Internacional da Luz? Porque 45, se eu fiz a conta direito, 45 anos atrás, um laser funcionou hoje, né, no dia de hoje, pela primeira vez na história. Então hoje a gente comemora o Dia Internacional da Luz. E a palestra do professor Emanuel foi fantástica. Ele colocou como matemática uma semana de luz, que retrata bem a importância do Dia Internacional da Luz que está acontecendo. Professor, se o professor pudesse fazer um rápido resumo do que o professor abordou e a importância dessa temática. A luz é a luz é o componente fundamental da ciência. Ela tá envolvida nos pilares da ciência, na casa inteira do conhecimento que a gente monta. E então a gente foi falar um pouquinho de um dos aspectos mais simples da luz, que é a velocidade com que ela se propaga e como essa velocidade é enorme. Isso dá origem a consequências de tempos muito longos, tempos muito curtos, distâncias muito longas que fogem à nossa realidade. Então a gente abordou esse tema com os alunos para trazer para eles um pouco dessa realidade tão diferente que advém da velocidade tão grande da luz. O professor vem há muitos anos também ajudando na difusão científica, através da Semana da Ótica e tantas ações de difusão. O professor poderia abordar um pouquinho da importância desse tipo de ação pelo centro temático da FAPESP, como é o CEPOF? A Semana da Ótica é um evento único. Ela é uma oportunidade de trazer um pouco de ciência, um pouco de conhecimento para a população em geral, que no nosso país é tão carente desse tipo de informação. E eu vejo, e eu sei que é uma visão geral do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, de que a ciência não pode ficar aquartelada dentro da universidade, mas tem que se transformar em ações para a sociedade, seja na forma de produtos, seja na forma de transmissão de conhecimento. E a semótica faz esse papel de transmissão de conhecimento para a sociedade, de um modo geral, para a gente crescer uma sociedade melhor. Agora, o professor também é um cientista, um pesquisador que sempre ficou preocupado em ajudar o jovem que ainda está se estruturando no conhecimento, na definição do que deseja ser. O professor sempre teve essa preocupação. O professor começou assim, sempre procurando saber o que queria. Sempre há assim um caminho ideal para o jovem brasileiro? Eu acho que não existe caminho ideal para ninguém. Eu acho que cada pessoa faz seu caminho. O que a gente tem convicção é que o caminho embasado em ciência, em ética, em relacionamento humano, de respeito, de cuidado, ele é sempre um bom caminho. Mas cada pessoa tem que montar o seu caminho nesses pilares fundamentais. Então dentro disso, cada um vai achar seu caminho ideal. Perfeito. E dentro desse caminho ideal, em que pessoas como o professor Emanuel se coloca à disposição de ajudar a trilhar esse caminho ou a definir o que deseja, está a Semana da Ótica. Eu gostei demais, fica comigo, estamos na Semana da Ótica 2022. Semana da Ótica 2022, um evento que tem tradição, inovação,
tecnologia, muita coisa acontecendo aqui ao mesmo tempo, e ao meu lado está o professor Dr. Vanderlei Salvador Banhato, que é a pessoa que ajudou a estruturar durante anos a Semana da Ótica. Professor, explica para a gente a importância dessa ação de difusão científica e da semana em si. Bem, nós estamos comemorando a nível mundial o Dia Internacional da Luz, que é fundamental não só para a nossa vida, né? A luz do sol, as plantas, a nossa conversão de energia, né, das plantas para que a gente possa viver, existir, como também na tecnologia, tudo que a luz hoje permite fazer. Você imagina os laboratórios de análises clínicas sem microscópio, sem esses marcadores de fluorescência, sem essas técnicas modernas que estão possibilitando verificação rápida, segura de doenças, inclusive tratamento. Então, e o avanço da ciência, né? O que a luz tem? Praticamente a luz foi responsável pela revolução, todas as revoluções que tivemos, desde a Revolução Industrial até a revolução do ser humano em si, para conhecer o macromundo, os planetas, o universo, e o micromundo, né? Células, micro-organismos. Então nós temos que transmitir isso, as pessoas têm que saber o quanto a luz é importante na sua vida e quanto que a ciência que trabalha com a luz tem contribuído para que a sua vida fique cada vez melhor. Então a realização da semótica, com o tópico aí das aulas que estão tendo, das demonstrações, que é introduzir nas pessoas de um modo geral, principalmente nos alunos, o valor dessa disciplina, o valor desse entendimento. E afinal é através da luz que a gente entende e vê tudo ao nosso redor. É verdade, professor. Agora também tem o dia do físico, né, professor? O professor tem formação em física, além dos inúmeros títulos, mas a tua formação, a graduação tua também é engenharia e física. Explica um pouquinho da importância desse dia. Não, o físico é um profissional que contribui muito além da física. Nós estamos aqui gerando conhecimento, gerando tecnologia para que a gente possa ajudar as outras ciências, inclusive as ciências aplicadas, como é o caso das engenharias. Então, o profissional físico, ele tem um papel muito importante. Ele não é aquele profissional só que fica trancado numa sala, isso já foi, né? Hoje o físico é um profissional que entende o seu papel para avançar o conhecimento e para fazer o conhecimento da disciplina estar disponível para todas as outras áreas, inclusive para a própria física. Professor, você coordenou e coordena o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. O que não falta aqui são linhas e vertentes, linhas de pesquisas diferentes. Isso tudo faz com que a ciência fique mais dinâmica e inovadora, trabalhando várias linhas ao mesmo tempo e um grupo de pesquisadores infinito que você tem aqui. Bom, não é infinito, né? Mas tem um número grande de pesquisadores, alunos, com o intuito da gente preparar essas pessoas, formar recursos humanos para que eles atuem em todas as áreas onde físico ou outros profissionais, já passou a época que nós só tínhamos alunos de física, hoje nós temos médicos, temos biomédicos, temos farmacêuticos, temos fisioterapeuta, temos químicos, temos matemáticos, temos todas as profissões envolvidas ao redor desse tema. Então, eles vêm aqui, adquirem conhecimento para atuar bem na sua área escolhida. Agora, professor, o senhor reformulou todos, fez kits educativos, distribuiu em várias escolas, foi para vários estados com esses kits e reformulou um museu chamado Museu da Ciência Mário Tolentino, onde as escolas farão visitação durante a semótica. A ideia é aumentar e ampliar a condição das escolas participarem da inovação, da educação, inclusive da inovação científica? A ideia é simples. A educação científica, ela se dá na sala de aula, que nós chamamos o ambiente formal de educação, mas ela se dá grandemente no ambiente informal. Ensinar o aluno a observar, a refletir, a pensar a respeito daquilo é importante. Por isso que os museus de ciência em todo o mundo são importantes. Aquele é um ambiente não escolar, onde o aluno pode aprender de uma forma muito eficiente, conceitos importantes, né? Ele entender coisas que ele achava que não daria para entender, e todo mundo que entende alguma coisa já não é mais o mesmo. Ele passa a ver aquilo uma verdade, ver naquilo um conceito que ele entende e, portanto, ele acredita. E o professor vai estar dando uma palestra lá com uma temática diferente, né? Eu vou estar dando uma palestra sobre o Dia do Físico lá no Museu Mário Tolentino.
Nós estamos na Semótica 2022. Inovação, tecnologia estão presentes aqui. O professor Dr. Euclides Marega é o coordenador geral da área de difusão científica do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, também pesquisador aqui da USP. Professor, a importância da semótica, com tantos anos o professor participando dela, organizando, o que vem a ser a semótica? O que a gente pode imaginar de grau de importância para a sociedade? Bom, a ideia da gente organizar uma semana por ano, a Semana da Ótica, né? E mais precisamente nesse ano, caindo junto com o Dia Internacional da Luz, é mostrar um pouco do que é feito aqui no Instituto das Pesquisas. E, de uma forma, tentar atrair também estudantes para que participem da carreira científica. Então, o nosso objetivo é, primeiro, fazer a divulgação de ciências, do que está acontecendo aqui no Instituto, e também motivar alunos a virem a fazer uma carreira científica, né? O Brasil ainda ele é um país que tem a relação entre cientista e população ainda muito baixa, né? E é importante que as pessoas tenham esse grau de formação, porque tudo no mundo moderno hoje, ele demanda conhecimento científico, né? Qualquer coisa que você vai desenvolver, você tem que ter no mínimo um conhecimento que você consiga agregar valor ao seu produto. Se você não tiver isso aí, você hoje está fadado a, né, pegar na enxada. Tá certo? Então, nem isso mais, né? Professor, agora nós temos também, o professor fez uma programação de temáticas bastante diversificadas. E também o Museu da Ciência, que o professor conseguiu restaurar, colocando vários tipos de experimentos, onde a semótica também estará presente. De que forma isso acontece, professor? Tanta dinâmica ao mesmo tempo? Na ideia é fazer uma parte voltada a estudantes, ensino fundamental e médio, uma parte também voltada a um público leigo e profissionais de saúde, palestras ligadas a essa área, e também ao público em geral. Então essa do público em geral, geralmente a gente faz junto num ambiente onde basicamente o povo vai visitar, né? Que é o público, né? Que é shopping, lojas. Esse ano a gente mudou um pouco, a gente vai tentar fazer junto ao Museu de Ciências Mário Tolentino, que é um equipamento de ciência que a cidade tem, e que ninguém conhece praticamente, tá certo? Então acho que essa ideia da gente fazer lá, junto com uma exposição que a gente montou lá, é fazer com que as escolas, né, levem os estudantes até lá e conheçam esse equipamento de ciência, ou seja, qual cidade no Brasil tem um museu de ciência aberto, gratuito, para que as escolas possam visitar? São poucas cidades no Brasil, tá bem? Então, acho que essa foi a ideia da gente montar lá, em vez de montar, por exemplo, num shopping, né, onde as pessoas estão passeando lá e param para ver as curiosidades, tudo. Não que isso não seja importante, mas acho que nesse ano a gente vai fazer essa tentativa no museu, junto com a Prefeitura de São Carlos, para ver como é que vai ser a receptividade. Professor, kits educativos, Dia Internacional da Luz, Dia do Físico, e tudo isso o professor também colocando nessa tão vasta programação. Durante toda essa semana nós temos dia 16 de maio, é o Dia Internacional da Luz. Depois nós temos dia 19 de maio, que é o Dia Internacional do Físico, né? Por que é isso, né? 19 de maio, se você ler, é 1905. 1905 é o chamado Ano Miraculous, né? Que Einstein fez uma série de descobertas, mostrou o efeito fotoelétrico, efeito browniano e assim vai, né? Então, foi o ano chamado Ano Miraculous, por isso que é 19 de maio, Dia do Físico, né? E mostrar um pouco também do que é a ciência feita, né? Nós estamos aqui com o coordenador-geral da Difusão Científica e também da Semana da Ótica 2022. Fica comigo. Durante a Semana da Ótica 2020, nós temos muitos temas interessantes. Dentre eles, a palestra que vai ser proferida pelo professor Dr. Francisco Eduardo Couto de Guimarães, com o título Fontes de Luz, da Vela ao LED. Essa palestra tão interessante aborda temas atuais, levando um aspecto histórico em consideração. Professor, como que vai ser essa palestra e quais os principais itens que serão abordados? Basicamente, eu vou tratar da geração de luz para a iluminação,
O aspecto da iluminação tem uma história, né, assim, vai desde do Egito Antigo, assim, 15.000 anos antes de Cristo. E essa história, eu vou falar sobre essa história, como que a iluminação e como que a tecnologia desenvolvida no final do século passado e nesse século possibilitou fontes de luz, né, assim, à base de LEDs, de alta eficiência. Isso quer dizer que, para cada elétron que eu dou a um LED, praticamente um fóton é emitido. E já no caso da vela, né, das velas, das lâmpadas incandescentes, que têm a mesma propriedade, eu aqueço um material, eu queimo um material, a eficiência de emissão de luz é muito pequena. Assim, a quantidade de matéria que eu consumo, né, para queimar uma madeira, para queimar uma vela, é enorme em relação à quantidade de luz que ela emite, ou que o fogo emite, ou que o filamento de uma lâmpada incandescente, que é o mesmo princípio, é o mesmo espectro de emissão, se processa tanto na vela como na queima de uma madeira, também no filamento de uma lâmpada de Edison. Então, essas coisas vão ser discutidas e apresentadas aos alunos. Professor, nós estamos também no meio bem em cima do Dia Internacional da Luz e do Físico também. Explica um pouquinho da importância da luz para a humanidade e a importância do Dia do Físico. Então, a luz é um conceito físico, né? Assim, é uma ideia física. Assim, a gente explica uma manifestação luminosa a partir desse conceito, assim, de que a matéria emite luz, mas o que é interessante é que a matéria emite luz de forma compacta, assim, como se fossem flashes de luz que duram muito pouco temporalmente, que a gente chama de fóton. Essa ideia de fóton foi revolucionária, que, a partir disso, a gente conseguiu ter um avanço muito grande, a partir da mecânica quântica, a explicar todos os fenômenos luminosos e com isso, aumentar a eficiência das fontes de luz. Então, o físico tem um papel fundamental, porque ele que conseguiu entender melhor o comportamento da luz, e luz não corresponde a essa faixa espectral que a gente enxerga. Luz né, assim, é uma forma mais abrangente, que vai desde emissão por raio-x, né, assim, até passando por ultravioleta, a região do ultravioleta, a região do visível, a região do infravermelho, ondas de rádio, tudo isso é uma manifestação da matéria, é uma manifestação eletromagnética da matéria que se propaga, levando energia, e essa energia a gente pode fazer um punhado de coisas, assim, muitas coisas, incluindo a iluminação, que restringe só a região da faixa espectral do visível. Iluminação é exatamente a faixa espectral do visível. É claro que muitas fontes de luz emitem calor, e esse calor, por exemplo, a vela, a lâmpada incandescente, a gente pode utilizar para aquecer. A gente aquece usando esse calor, essa energia que a gente não vê, mas que é mais deslocada para o infravermelho, a gente utiliza para aquecer. Mas para enxergar, para ver, para iluminar, a gente precisa, então, essa faixa espectral em que a matéria emite luz, e quanto mais ela emitir nessa região, mais eficiente é a fonte de luz. Isso vai ser tratado também na palestra. Professor, mas é tão rica a tua palestra e tão boa a tua apresentação, mas tudo está dentro de uma semana tradicional chamada Semana da Ótica. O que o professor diria? O professor está tão presente nessa semana durante tantos anos. O que é a Semana da Ótica, para quem gostaria de entender um pouco mais? Então, a semana é o ápice do que a gente faz aqui
como físico ou aqui no Instituto de Física da USP. É aqui que a gente vai levar para a sociedade, principalmente os estudantes novos, crianças e jovens, levar o que a gente faz e a nossa experiência com os fenômenos da natureza. Então, aqui, nesse momento, na Semana da Ótica, que a gente se empenha para passar para as crianças, para os jovens, esse mundo que a gente tenta ainda entender e que há muito espaço assim, para eles, quando se quiserem seguir uma carreira de cientista, ainda para se fazer muita coisa, né? E com tanta informação, nós estamos na Semana da Ótica 2022. Nós temos muito mais. Vem comigo, meu nome é Kleber Chicrala. Semana de Ótica 2022. Nós estamos ao lado da professora doutora que fez isso tudo acontecer, que ajudou a construir tudo isso, Cristina Kurashi. Professora, me explica, o que vem a ser a Semana de Ótica e a importância dela? Bom, a Semana de Ótica é um evento que já há muitos anos o nosso grupo vem desenvolvendo, né, aí para trazer um pouco mais próximo da comunidade, um pouco dos conceitos da luz, as suas aplicações e também um pouquinho da pesquisa que é desenvolvida aqui no grupo, né? Então, a ideia é sempre a gente trazer e aproximar cada vez mais, seja alunos do ensino médio ou crianças menores, ou sejam pessoas da comunidade realmente para estar mais próximo aqui ao nosso grupo de ótica. A professora tem um tema importante que a professora aborda esse ano na semana. A professora poderia explicar um pouquinho sobre ele? Um pouquinho que a gente vai estar passando é realmente a visão da gente com outro olhar, né? A gente está acostumado a enxergar a luz visível e olhar os objetos, as outras pessoas, com a iluminação do sol ou com algumas lâmpadas aí brancas artificiais, né? E na ideia, nessa apresentação, a gente vai estar discutindo um pouquinho o que o homem fez para modificar um pouquinho como a gente enxerga as coisas, por exemplo, com o uso da microscopia, para a gente ver com uma resolução aí bem maior, e é por isso que grande importância da microscopia aí na área de biologia, da medicina, inclusive para a gente enxergar, né, muitos dos patógenos que nos atacam. E também um pouquinho do telescópio, ou seja, a gente enxergar a distância, né, olhar então as estrelas, tudo isso. E também abordando uma região não apenas no visível, né, uma região do infravermelho, né, que é uma região que a gente não enxerga. Alguns animais, inclusive, têm um pouquinho, né, dessa percepção do infravermelho. E também o uso da fluorescência, que é um jeito de olhar também bastante interessante, que a gente induz, na verdade, a uma emissão de luz pelos tecidos biológicos, né? E aí a gente, usando um filtro, consegue enxergar essa emissão de fluorescência, que tem uma informação diagnóstica, que a gente fala, bem interessante, né? Então, inclusive, é utilizado aí muito na área de materiais, mas também na área de medicina, ajudando a gente a detectar lesões de câncer. Nossa, que interessantíssimo. Professora, se a professora pudesse falar da importância do Dia Internacional da Luz e o Dia do Físico, né? Do Dia Internacional da Luz, justamente é uma lembrança, né? Então, é hoje, dia 16 de maio, que a gente comemora, e acaba a gente trazendo realmente a relevância, né? O quanto que a luz está no nosso dia a dia e o quanto que, com os desenvolvimentos tecnológicos, cada vez mais a gente utiliza a luz no dia a dia, na medicina, né? Então, é importante essa celebração, né? Um dia para recordar e a gente trazer realmente esses conceitos e essas aplicações importantes. E o Dia do Físico também, porque, na verdade, né, a carreira do físico tem aí uma grande relevância, né? Seja desde ali do ensino médio, mas trazendo os conceitos que estão no nosso dia a dia, como a gente, né, consegue enxergar melhor o mundo e conviver com o mundo. E também trazendo um pouco aí das pesquisas, né? A importância do físico no desenvolvimento aí de uma série de tecnologias que também são importantes na vida dos seres humanos.
Na difusão científica, o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, onde a professora também está, tem feito muita coisa, dentre elas o Museu da Ciência Mário Tolentino, em que vocês reformularam, fizeram vários experimentos que lá estão, que também faz parte, né, da Semana da Ótica. Professora, o que vem a ser difusão científica dentro de um centro temático dessa natureza? A ideia é sempre, novamente, a gente poder divulgar, né, das pesquisas que são realizadas, do conhecimento que está sendo gerado e trazer um retorno para a sociedade, né? E nada melhor do que um lugar como o museu para a gente poder estar utilizando ali do espaço, né, junto ali com a prefeitura, realmente poder estar trazendo e convidando a população, né, para ir olhar algumas demonstrações, para ir olhar realmente na exposição e estar um contato mais próximo com os universitários ali que vão estar, alunos de pós-graduação, pós-doutores, os pesquisadores, realmente trazendo aí um pouco nessa ideia, né, de proximidade da gente com a nossa população são-carlense. É isso, pessoal. Vem comigo, Semótica 2022. Semótica 2022. Nós estamos com o professor Dr. Antônio Eduardo de Aquino Júnior e ele tem um título de palestra muito interessante intitulado Laser e LEDs aplicados na área da saúde. Professor, a importância da Semana da Ótica 2022 e se o professor pudesse falar um pouquinho da abordagem do seu tema em específico, da sua palestra. Bom, primeiramente, muito obrigado. A ótica é sempre um destaque muito importante em razão das constantes descobertas e desenvolvimento na área da saúde, né? Em relação à palestra que será realizada hoje sobre laser e LEDs para a área da saúde, nós vamos mostrar a evolução do que nós temos realizado, seja na unidade de terapia fotodinâmica da Santa Casa, seja no CITESC, que é um novo centro de tratamento para sequelas pós-Covid, ou em parcerias com clínicas, com toda a evolução, tanto de equipamentos, quanto no desenvolvimento de novas metodologias da área da saúde. Dentre elas, nós temos redução de peso, fibromialgia, artrose, artrite reumatoide, artrite psoriática, uma infinidade de novidades que esperamos poder levar hoje à noite nessa palestra. Professor, a Semana da Ótica ela tem um grau de importância muito interessante, inclusive faz parte do calendário oficial do município, né? Eu gostaria que o professor explicasse o que vem a ser essa semana e a importância dela. E junto dela, o Dia da Luz, que no caso nós estamos, o Dia Internacional da Luz, que nós estamos comemorando hoje. Bom, primeiramente é importante sempre levar para as nossas crianças, com auxílio, né, de uma data prevista junto à nossa cidade, para que os jovens possam entender e compreender a ação da física no dia a dia e sua ação na área da saúde. Tudo isso pode transformar o interesse dos jovens para que eles possam cada vez mais se interessar pela ciência e, a partir daí, melhorar o nosso futuro. Tendo datas como essa e todo o empenho da sociedade, certamente, cada vez mais, o interesse dessas crianças e a evolução da nossa sociedade estará em um ponto em destaque. Neste Dia Internacional da Luz, nós esperamos cada vez mais poder levar a todos aquilo que nós desenvolvemos dentro da universidade, podendo exatamente caracterizar a evolução da área da saúde com o meio da ótica. O professor sempre fez coisas novas, a inovação, a tecnologia, a ciência, vários caminhos o professor teve, várias linhas de pesquisas, inclusive, trabalhando esses conceitos aqui no Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica. Professor, a importância da ciência, somada ao Dia do Físico, a física junto com outras ciências, no desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação, de que forma o professor entende isso? Eu entendo que, na verdade, é fundamental. A física ela está inserida de todas as formas no nosso dia a dia. E esta é a importância de nós trazermos cada vez mais os jovens para a compreensão da física, para que eles gostem da física e compreendam que sem todos os cálculos, todos os desenvolvimentos que são feitos, a base do que é aproveitado no dia a dia, mesmo durante o lazer, não seria possível. É assim. Com palestras com temáticas tão interessantes de pesquisadores
tão determinados a fazer da ciência brasileira uma ciência modelo. A gente continua aqui, vem conosco. Na Semótica 2022 nós temos palestras e temas super interessantes. Um desses temas essa palestra vai ser proferida pelo professor Dr. Vitor Hugo Panhoca. Professor, laser e LED aplicados na área da saúde. Eu sei que o professor tem trabalhado muitas linhas interessantíssimas na ciência brasileira, na inovação. O que o professor poderia falar sobre o tema em questão? Eu comecei aqui na USP com o professor Vanderlei Banhato em 2006, segui as orientações e os ensinamentos dele em aplicação de luz na saúde, né? E nós vamos mostrar um resumo de tudo que a gente já fez aqui, de aplicação de laser para dor, aplicação de laser para terapia fotodinâmica. Tudo isso vai ser mostrado através de todos os nossos trabalhos que nós temos de publicações nacionais e internacionais, para o público que estiver interessado em aprender um pouco mais sobre isso. Professor, e a impressão que o professor tem, ou melhor, o que o professor entende como Semana da Ótica, a importância dela enquanto difusão científica, enquanto educação? Eu acho que o que é mais importante dessa Semana de Ótica é levar, né, para o público, né, de uma maneira geral, tudo que se faz dentro de uma universidade, em específico aqui dentro do Instituto de Física, em relação à aplicação de luz, né, em diversas áreas e, no nosso caso, na saúde. O professor também tem uma temática bastante interessante, né? Hoje, o Dia Internacional da Luz. A importância da luz e a aplicação dela na área da saúde, o professor também trabalha muito esses conceitos e a aplicação. Qual a importância da luz no contexto geral? A luz, com certeza, tem uma implicação muito grande, né? Você não vai conseguir enxergar muitas coisas, principalmente à noite, né? Se você não tiver a luz. Então, essa Dia Internacional da Luz permitiu, né, que a humanidade, de uma maneira geral, expandisse o seu horário de trabalho, de lazer, de uma maneira geral, né, através do uso da luz. O professor também tem feito, através do Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, parcerias com instituições de ensino, pesquisas e mesmo na área da saúde, como é o caso da Santa Casa Misericórdia de São Carlos. O professor até mesmo tem um núcleo, ou melhor dizendo, um laboratório dentro da Santa Casa, onde o professor ao mesmo tempo pesquisa e atende a população. Como que é desenvolvido esse trabalho, professor? Nós estamos com uma parceria bem interessante, né? Envolve a Santa Casa e o Citesc, né? O Inova, né? Que é uma parceria que a gente tem, que começou a partir de dezembro agora, com eles, com tratamento de sequelas pós-Covid. E a gente tem atendido bastante pacientes em relação a problemas de olfato e paladar. Então, aqueles pacientes que têm aquela confusão no cheiro, ou às vezes não têm olfato e paladar como sequela pós-Covid, nós estamos tratando, aplicando luz e estamos tendo bastante sucesso. Está sendo uma resposta bem favorável na maioria dos casos que a gente vem tratando. Cerca de 80% dos pacientes têm se beneficiado com esse tipo de tratamento. Professor, à medida que o professor coloca isso à disposição para a sociedade ganha, né? Inclusive relacionado às sequelas causadas pela Covid. E nesse momento o professor vai até lá, leva toda a equipe do professor e acaba desenvolvendo pesquisas, aplicando as pesquisas dessa natureza em benefício da população em geral. A satisfação do pesquisador que pensa em trabalhar conceitos dessa natureza, beneficiando a sociedade diretamente, quais seriam? Não, a satisfação é enorme, claro. A gente ter o que a gente desenvolve dentro do laboratório de biofotônica aqui do Instituto de Física e poder extrapolar isso para o ser humano e ainda a gente ter essa recompensa de ter sucesso, de beneficiar a humanidade com esses tratamentos que nós estamos, esses protocolos que nós estamos desenvolvendo, é uma enormidade, uma satisfação muito grande. E é dessa forma que nós continuamos aqui na Semótica 2022. Vem comigo, você vai gostar. A professora Silvana, da Escola Sebastião de Oliveira Rocha, está participando com todas as salas de aula dela aqui da Semana da Ótica. Professora, qual a importância de estar participando do evento dessa natureza em parceria com a USP e a importância das palestras que horas estão sendo ministradas? Bom, primeiro, o contato dos alunos com a universidade para a gente é extremamente importante para o projeto de vida deles, né, que eles querem muito estudar aqui. Então, esse contato com a universidade é ótimo. Segundo, que é uma oportunidade na prática deles aprenderem a física com profissionais gabaritados no assunto e com aparelhos que a gente não tem na escola, né? Como, por exemplo, a gente está aprendendo a medir a velocidade da luz na prática. Então, isso traz uma vivência para as crianças que a gente não conseguiria dar, né,
na escola. Acho de extrema importância, porque é um assunto, às vezes, muito abstrato para a gente trabalhar em sala de aula, né? Agora, professora, quando a professora traz os alunos para cá, a professora observa que eles também se motivam mais ao aprender, ao procurar entender? Com certeza, né? A gente tem alunos que querem ser físicos, então esses devem estar delirando na palestra, né? E tem outros ainda que ficam meio perdidos no que eles querem fazer, então ter essa aproximação com o curso, com o ensino, é muito importante para eles. Então é dessa forma que as instituições de ensino de São Carlos participam da Semótica 2022. A gente está aqui, vamos continuar. E na Semótica 2022 nós estamos com o professor João Vitor. Professor, da Escola Sebastião de Oliveira Rocha, a importância dessas ações, dessa participação em semanas dessa natureza junto com a USP e a sua escola. Como o professor entende tudo isso? Olha, eu entendo que é uma grande oportunidade para os estudantes conhecerem o trabalho que a USP faz, como a ciência do nosso país vem desenvolvendo, e inclusive, né, essa temática que está tendo hoje, que é uma temática acerca da luz, é uma temática que desperta muito interesse dos estudantes, né, quando eles aprendem sobre a natureza da luz, como ela se comporta. Eu acho que isso faz com que eles despertem a curiosidade e a vontade de seguir os estudos, né, seguir depois de sair da escola, né, de se formar no ensino médio, poder continuar estudando numa universidade como essa, como a USP. Na Semana de Ótica 2022, nós estamos ao lado de um aluno que pensa muito, estuda muito, quer muito, né? O Gustavo Ferragini. Gustavo, fala pra gente a importância de participar de uma Semana da Ótica e estar vivenciando tudo isso ao vivo e a cores, né? A gente falando de ciência, tecnologia e inovação. Eu acredito que a importância seja bem clara, na verdade. Do ponto de perspectiva da sociedade, eu penso que quanto mais próximo as pessoas estão da ciência, menores são os problemas. Quando as pessoas se deparam com as possibilidades de entender o que acontece com a luz, com o ar, com os seres vivos, eu, pessoalmente, acredito que elas têm a capacidade de se conectar com aquilo que elas não estão acostumadas somente no dia a dia, mas com as suas reflexões, com seus anseios. Então, eu acho que a importância máxima de eventos científicos como esse são de mitigar os problemas e de levar a humanidade ao progresso. Imagine o grau de consciência de um aluno que pensa dessa forma e procura ciência e inovação como soluções dos problemas da sociedade. É dessa forma que a gente imagina ser um universo perfeito, um mundo melhor. Gustavo, você entende que a ciência é soluções assim, para diversos problemas da humanidade? Com certeza. Tem um cientista aqui do IFSC, que eu admiro muito, o professor Banhato, que diz que é importante estudar e saber sobre ciência, não somente para ser um cientista, mas para ser um bom cidadão. Então, acho que essa frase resume muito do que eventos como esse podem proporcionar. Além de inovação, um pensamento crítico melhor, mais forte, para que as pessoas possam progredir, e não sozinhas, mas coletivamente, porque a ciência é um elo, né? E é nesse elo de ligação que o Gustavo fala que a gente entende que o mundo melhor virá através da ciência, da tecnologia e da inovação e de ações de difusão, como é a Semana da Ótica 2022. Vamos continuar aqui. Vale a pena, gente. Participe. Semótica 2022. Sara, qual a importância da Semana de Ótica para você? Eu acho muito importante porque tudo que eles estão falando aqui eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha parado para me falarem. Então, eu estou aprendendo muito com o que eles estão falando. Acho que agrega muito também a escola estar aqui, a gente sair da escola para ver novos ares, para vir aqui para uma universidade, para ver como é que eles explicarem para a gente como é que funciona, porque querendo ou não é muito importante a gente saber como funciona, não só ter na nossa mão as coisas, falar, a luz vai e volta. Então, a gente saber como é que assim, é incrível. Sara, mas você já tem um sinônimo assim de curiosidade e inovação, né? E com isso, amplia você assistindo as palestras aqui na USP, na Semana de Ótica?
Sim, muito. É uma coisa que eu sempre gostei, assim. A minha irmã faz faculdade também, só que não é na área da ciência, é na área de exatas. Mas eu gosto muito de assistir palestras, ver coisas novas, ampliar o conhecimento. Gosto muito. Muito bem. Então é assim, gente, a gente está aqui na Semana da Ótica 2022. Fica comigo. E a Semótica 2022 está com tudo. Nós temos uma programação toda bem programada e recheada de vários temas. Nós continuamos aqui na Semótica 2022, participando desse evento que tem uma tradição fantástica. E ao meu lado está um dos coordenadores da Semana da Ótica 2022, o professor Sebastião Prata Vieira. Ele sabe muito bem explicar e agora de pouco a gente estava filmando a palestra dele. Professor, o que vem a ser a Semótica e a importância dela para a difusão científica? Bom, Kleber, a Semótica é mais uma das atividades que nós temos aqui no Instituto de Física de São Carlos, da Universidade de São Paulo, que tem o objetivo de levar o conhecimento para a população, né? Não só para aquelas pessoas que querem ser cientistas, para aquelas pessoas que querem fazer um curso numa universidade. Nosso objetivo é formar o melhor possível cidadãos aí na nossa rede pública de ensino, mesmo na nossa rede privada de ensino. Então a ideia é complementar o que os alunos veem em sala de aula, né? E a Semótica tem esse objetivo, de complementar essa formação. É uma atividade iniciada aí há mais de 20 anos pelo professor Vanderlei e o professor Milton Ferreira de Souza, com esse objetivo de levar conhecimento, levar o que a gente faz aqui para fora da universidade. Então é uma coisa que se começou há muito tempo e a gente tenta manter essa tradição de passar essa formação para os alunos, né? Agora, o professor Sebastião Prata Vieira é resultado do Instituto de Física de São Carlos. É aquela pessoa que começou aqui e hoje continua sendo professor titular, trabalhando conceitos interessantíssimos, né? Mas vai chegar lá, né, professor? Nós estamos aqui, né, trabalhando conceitos interessantíssimos. A exemplo, professor, da temática que o professor vem abordando, a visão além do alcance. Professor, o que foi abordado dentro da sua explanação, rapidamente e resumidamente? Então, a nossa ideia aqui, Kleber, foi mostrar que a luz é além daquilo que a gente enxerga, além daquele alcance que nós temos. Então, nós mostramos aqui determinadas situações que vão além da nossa visão tradicional. Então, esse foi o tema, visão além do alcance. Então, a gente passou por coisas no infravermelho, por coisas de fluorescência, UV-Vis, por microscopia, pelos telescópios, tudo isso mostrando com instrumentos como que nós podemos ter uma visão além do alcance. Professor, mas além disso, hoje é o Dia Internacional da Luz e eu queria que o professor explicasse um pouquinho da importância da luz para a ciência, para a tecnologia, para a inovação, para a humanidade em si. A vida está intimamente ligada à luz, né? Se a gente olhar lá na Bíblia, a primeira coisa foi faça-se a luz, né? E aí tudo aconteceu. Então a luz, acho que a importância dela começa daí, né? Depende da vida. E com o tempo o homem foi aprendendo a manipular, a gerar de formas diferentes essa luz. Então hoje, na verdade, a gente comemora os 62 anos do laser, que é um tipo de fonte de luz especial, tá certo? E esse dia foi escolhido justamente para a gente celebrar a importância da luz. Naquilo que acho que todo mundo tem uma noção da sua importância. Sem luz, a gente não enxerga nada, a noite estaria totalmente às escuras. A energia elétrica a gente associa com luz também, né? A hora que acaba lá a energia elétrica, muita gente ainda fala, acabou a luz. Mas além daquela luz ali, tem a energia que vai para a geladeira, que vai para tudo. E essa luz é usada em muitas situações de tecnologia. Então, como você citou, as fontes de luz estão cada vez mais encontrando aplicações na tecnologia, por exemplo, em internet, na medicina, em diagnóstico e tratamento de vários tipos de lesão. Então, tudo isso é luz.
E sendo luz dessa forma, o Dia do Físico também faz parte das temáticas da semótica, junto também com o Museu da Ciência, né? Museu da Ciência que vocês também reformularam, reconstruíram, colocaram para a população poder usar e também vai ser motivo de visitação durante a semótica. Explica um pouquinho do Museu da Ciência e do Dia do Físico. Então, a outra data importante que nós temos agora no mês de maio é o dia 19 de maio, 19/5, que lembra lá o ano de 1905, onde Einstein publicou uma série de trabalhos muito importantes. Então, nós pegamos ali parte do Museu de Ciências de São Carlos e demos mais uma contribuição nessa atividade de difusão científica aqui do nosso Instituto de Física de São Carlos. Isso aí, e assim a gente entende que a Semana da Ótica 2022 está com tudo, recheado de temáticas importantes, inovando cada dia mais, cada ano mais, e nós aqui, presentes, realizando e acompanhando através da difusão científica tudo isso. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá!